A paz do Senhor, crianças. Amém. Glória a Deus. Mais uma linda história. Essas histórias lindas que nós cantamos está na palavra de Deus, uma fonte inesgotável. Hoje nós temos uma história muito interessante. Na realidade, é um dos milagres. É verdade. Olha aí. O evangelista Mateus é quem nos narra essa história. Abra aí a palavra de Deus para você confirmar comigo. Livro de Mateus, no capítulo 17, o versículo 24. A epígrafe nos diz o seguinte: Jesus paga o imposto secular. Olha só. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas do templo? O que será que Pedro respondeu? Será que Jesus pagava o imposto? O que será que desenrolou nessa história? Nós vamos aprender agora, amém? Fica ligadinho aí que você vai entender tudo como aconteceu. Pois é, criança. Jesus estava lá e chegaram os cobradores do imposto do templo. E chegaram e encontraram Pedro. Acho que foi na hora que Pedro ia entrar em casa. Aí abordaram Pedro e disseram assim: ei, você? Aí ele disse: sim, pode falar. Seu mestre, ele paga o imposto do templo? Aí Pedro disse: sim, paga sim. Aí eles se retiraram e Pedro foi para casa. Quando Pedro chegou em casa, o Senhor, que ele era onisciente, já sabia o que Pedro ia perguntar, ia questionar. Mesmo se Pedro não falasse nada, ele sabia que Pedro estava em dúvida. Então, ele perguntou assim, quando Pedro entrou em casa: Pedro, os reis, eles cobram impostos dos filhos? Ou ele cobra impostos dos viajantes? A palavra de Deus diz isso. Vamos lá. É bom a gente falar direto da palavra de Deus. Você está lembrada onde foi feita a leitura, crianças? Mateus, sim, eu escutei alguém dizendo aí Mateus, capítulo 17, o versículo 24 em diante. E Jesus, ele disse assim a Pedro: Simão, qual a sua opinião? Me dê, eu quero saber qual a sua opinião. De quem os cobradores, os reis das terras, cobram imposto e os tributos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro ficou pensando e disse: tem que responder ao Senhor. Dos estrangeiros, porque dos filhos eles não cobram não. Quem nasce lá eles não cobram não, mas os estrangeiros sim. Pois é, Pedro, olha só. Para que não chegue a escandalizar Pedro, vai ao mar. Olha só. Vai ao mar e vai pescar, Pedro. Pedro disse: como? Acho que Pedro na hora pensou assim: eu acho que o Senhor está pedindo para eu ir no mar, pescar, vender o peixe. E depois com o dinheiro pagar um imposto. Mas o Senhor estava pensando muito além. O Senhor não estava querendo apenas que Pedro trabalhasse para poder pagar dele mesmo, não. O Senhor viu ali uma oportunidade de mostrar a Pedro que se ele realmente tivesse fé e obedecesse ao Senhor, tintim por tintim, da forma como Deus ele pediu, como o próprio Jesus pediu, Pedro ia ser abençoado. Crianças, porque o Senhor quer que a gente ande de uma forma. Mas quando a gente quer andar pelas nossas próprias formas, nós muitas vezes trabalhamos mais, tornamos a nossa vida mais difícil, quando na realidade poderia ser mais fácil.
E quando a nossa vida é difícil, o Senhor está conosco para nos ajudar. E olha só, Pedro disse, escutou atentamente. Porque sabe quanto precisava? De 2 dracmas, a palavra de Deus diz. Então, precisava de 2 dracmas por pessoas para pagar. Mas o Senhor disse para ele, Pedro, e ele escutando atentamente, Pedro, você vai ao mar, pega aquela sua vara, porque você sabia que Pedro sabia pescar? Pense numa pessoa que sabia pescar, era Pedro. Pedro sabia onde estavam os peixes, sabia que hora certa pescar. Mas Pedro não sabia o que era que ele ia pescar naquele dia. Então Pedro obedeceu ao Senhor, mas o Senhor explicou tudinho o que ia acontecer. Não ia ser nada de surpresa para Pedro. O Senhor disse a Pedro assim, Pedro, você vai pescar. E o primeiro peixe que você pescar, você pegue ele. Abra a boquinha dele, porque lá vai estar. O Senhor disse até o valor que ia estar. Lá vai estar vamos pegar de novo a palavra de Deus, que é melhor. Olha lá. Qual foi? Vocês dessa vez não vão esquecer. Mateus, 17. Parece que eu escutei daqui. 17. Olha aí. O 27, veja o que o 27 diz. Entretanto, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, o primeiro peixe que você pegar, tirai-o, tira de lá esse Pedro. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Olha só, eles eram cobradores de 2 dracmas. A palavra de Deus diz que Pedro foi, obedeceu ao Senhor, passou lá no quintal dele, pegou a vara e saiu com a vara. Olha a vara de Pedro. E sabe o que foi que aconteceu? Pedro foi ao mar. Quando Pedro chegou ao mar, olha aí, crianças, o mar estava para peixe, estava para Pedro também, mas tinha muito peixe querendo que Pedro pescasse ele, mas ele obedeceu exatamente o que o Senhor falou para ele. Então ele foi lá, pescou um peixe. Eita Jesus, me ajuda a pescar esse peixe. E quando Pedro pegou o peixe, vem cá, peixinho, é você mesmo. Peixe, tinha todo um jeitinho para pescar. Eu não sou pescadora de profissão. Então, ó, Pedro puxou o peixe dentro do mar. É você. Olha aí. Quando Pedro pegou o peixe, quando abriu, olha só, gente, o que era que tinha dentro do peixe. Tinha um estáter. Uma moeda que valia 4 dracmas. A conta certinha para pagar tanto o imposto de Pedro quanto o imposto de Jesus. E Pedro pegou aquela moeda e disse, meu mestre é demais, o meu mestre é bom de matemática, é bom de milagre, é bom pagador, meu mestre, olha, é 10 em tudo. Então Pedro pegou, disse, cadê eles? Cadê os cobradores? Olha só, crianças. E chegando aos cobradores, ele disse aqui, eu não disse que meu mestre paga o imposto? Ele mandou aqui, olha, tome. E pegou e pagou, crianças, o imposto. Olha aqui, tá vendo? O nosso mestre é nota
10. Amém? Pois é. Vamos às perguntas, tá certo? Deus abençoe a todos. Um grande beijo. E leia todo o texto, tá certo? O capítulo 17, o versículo 24 em diante, que você vai ver os detalhes, como tudo aconteceu. O importante é obedecer o que o nosso Senhor quer de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.